Chegue à vossa presença, Senhor, a minha oração. Inclinai vosso ouvido à minha prece. 32º domingo do tempo comum, 10 de novembro. Hoje a Igreja lembra São Leão Magno, o 45º Papa da Igreja Católica. Estamos vivendo o mês das almas, novembro. Hoje também a nossa paróquia Santo Huberto está festejando, o dia do seu padroeiro, Dia de Santo Huberto hoje. Foram desde o dia 1º, vários dias aí de novenas, até no sábado ontem, e hoje culmina então com o fechamento a grandiosa festa em honra ao padroeiro Santo Huberto. Começou com a missa às 10 da manhã e desenrola-se hoje ainda durante todo o dia. Já deixamos aqui o convite para quem quiser participar. Programa Minutos do Evangelho, com realização da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto. 3 anos aqui já na Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Muita alegria que a gente faz esse trabalho já há 3 anos aqui na Rádio Comunitária, Agora também a gente está na Rádio Belos Vales, também já há mais de um ano já, Na Rádio Belos Vales aqui, a 89.9 FM. E o prefácio para esse domingo, o programa traz uma pequena mensagem. Na Santa Missa deste final de semana, a liturgia nos convida a contemplar o gesto de 2 pobres viúvas que representam os últimos. A hospitalidade da primeira é recompensada por Deus e a generosidade da segunda é elogiada por Jesus. Bendizemos o Senhor que ensina a sua Igreja o significado salvífico da doação, faz justiça aos oprimidos e dá alimento aos que têm fome. Nosso Senhor Jesus Cristo ensina tudo isso. E no mês de novembro a gente traz também o pedido de oração do nosso Papa Francisco. O Papa pede para que se reze todo mês por uma intenção, e esse mês de novembro por quem perdeu um filho, uma intenção do Papa para novembro. Rezemos juntos, então, a pedido do Papa Francisco, para quem perdeu um filho, o tema para novembro. Rezemos para que todos os pais que choram a morte de um filho encontrem apoio na comunidade e obtenham do Espírito Consolador a paz de coração. Algo muito complicado, muito complicado para quem é pai e mãe que perde um filho, muito difícil, foge um pouco da natureza das coisas, A gente tem que morrer antes dos filhos, Essa a natureza normal das coisas, Então, o Papa Francisco, muito tocado por essas coisas, pede essa oração para o mês de novembro. E o programa Minutos do Evangelho, neste domingo, traz nos seus quadros aí, Momento com Maria. Vamos falar de uma devoção à Nossa Senhora, que é Nossa Senhora Medianeira. Trazemos também os santos da Santa Igreja desta semana que passou. O Evangelho de hoje é de São Marcos, Um versículozinho do Evangelho de hoje. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. É Jesus falando no Evangelho, criticando a atitude dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, os hipócritas, como ele mesmo chamou eles. Muito, muito bonito esse Evangelho de hoje. Quadro com a palavra à Igreja, a gente vai trazer 3 blocos novamente, O Eduardo, Eduardo Flores, a Jennifer Nunes Ancini e o Christopher Makiyama, cada um falando de um tema, no programa de hoje. Quadro com a palavra à Igreja, não perca. Vamos estar trazendo também aí a agenda da nossa paróquia, depois desse momento aí do novenário, a gente vai trazer já a agenda normal aí para a próxima semana. Vai ter música, vai ter um pouquinho de reflexão, um pouquinho aí da fé, da tradição da nossa igreja. A gente sempre coloca no programa de domingo, e no final de tudo isso aí o Padre Rafael ainda nos dá a sua bênção
para encerrar o domingo e começar muito bem a semana, né? Então fiquemos aí conosco hoje, vamos acompanhar o programa Minutos do Evangelho, feito com muito amor e carinho para todos os ouvintes aqui da Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiriamense. Prosseguindo então com o programa Minutos do Evangelho desse domingo, chegamos no quadro no momento, né, com Maria, né, o quadro com Maria, né, Nossa Senhora. A gente sempre coloca aqui, todo domingo, esse momento especial com Maria, a mãe de Nosso Senhor. Hoje a gente vai falar, né, de uma devoção à Nossa Senhora, que o seu dia foi dia 8, na terça-feira, né, passou dia 8 de novembro, que é Nossa Senhora Medianeira. Vou falar um pouquinho dessa devoção à Nossa Senhora. Com certeza muitos que estão nos ouvindo aqui, né, conhecem, né, essa devoção, né, e já são devotos nessa devoção aí de Nossa Senhora Medianeira. A invocação da mediação de Maria Santíssima sobre os cristãos. Os cristãos sempre compreenderam, desde o início da Igreja, que Maria era a mediadeira, isto é, a intercessora entre Deus e a humanidade. Nenhum católico deve duvidar disso, né? Se duvida, porque não é católico. A instituição da festa a Nossa Senhora Medianeira aconteceu no ano de 1921, onde o Papa Bento XV instituiu a festa de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. É a confiança da Igreja na mediação de Maria Santíssima junto a seu Filho Jesus Cristo Redentor, para todas as pessoas que a ela recorrem. Por isso, essa devoção se difundiu rapidamente por todo o mundo. Nossa Senhora Medianeira, a origem da invocação. É da maternidade espiritual de Maria Santíssima que vem a sua mediação universal, como sempre quis Jesus, né? Como sempre quis Jesus, pois Maria esteve com ele em todos os lugares, desde o nascimento, passando por Caná da Galileia, por todas as andanças de Jesus, até chegar em Jerusalém para o seu Calvário, e também no seu sepultamento, mas também, principalmente, em sua ascensão. Também Maria estava presente no cenáculo com os apóstolos, aconselhando e estando firme desde o início da Igreja. Lembrar também aqui, né, a primeira aparição de Nossa Senhora, né, que não foi uma aparição, foi uma bilocação. Ela ainda estava viva, né, estava aqui na Terra, né, junto com os apóstolos, quando ela apareceu para São Tiago Maior, na Espanha, que ele estava lá pregando, né, e desanimou um pouco do trabalho, e ela acabou aparecendo lá, e já para o incentivar. Então já está aí a mediação de Nossa Senhora, né, com os apóstolos dando força a eles, né? A história de Nossa Senhora Medianeira. A veneração a Nossa Senhora Medianeira, mãe de Jesus, vem dos tempos do início já do catolicismo. Pelo fato de Maria ter feito sempre a vontade de Deus e de sempre ter acompanhado seu filho Jesus, de estar sempre com os apóstolos, como disse o próprio Cristo a João: eis aí a tua mãe. Então, a aceitação de Maria de que se fizesse nela a vontade do Senhor já mostra a mediação que ela já tinha ali entre a humanidade e o céu, né? Entre a humanidade e Deus. Portanto, essa devoção ela teve início no próprio Evangelho. Maria, no princípio, colaborou com o plano de Deus para a humanidade, na encarnação de Jesus e no final em sua redenção. Presente na hora da morte de Jesus, ela foi o sustento que os apóstolos necessitavam, se tornando a medianeira, a mãe de todas as horas. E desde o início da Igreja, lá no cenáculo, quando todos receberam o Espírito Santo. Essa devoção à Nossa Senhora Medianeira. O Papa Leão XIII, ele disse: era desígnio de Deus que, após ter Maria servido de intermediária no mistério da redenção, continuasse igualmente a ser intermediária das graças que esse mistério
faria correr em todos os tempos. E a sua festa é reservada no dia 31 de maio, né? A festa de Nossa Senhora Medianeira, e ela é lembrada no dia 8 de novembro também. Então existem vários milagres atribuídos a Nossa Senhora Medianeira, né? A devoção a Nossa Senhora Medianeira teve início no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, em 1928. Ela foi levada para o seminário São José, na cidade de Santa Maria, através de uma imagem recebida por Frei Inácio Vale, vinda da Bélgica. Não é à toa que o nome da cidade é Santa Maria, né? Com certeza, aqui é Santa Maria, a Mãe do Senhor. 2 anos depois, na iminência de uma luta armada entre policiais e o exército, na cidade de Santa Maria, um grupo de romeiros foi até o seminário São José para rezar e pedir a mediação de Nossa Senhora Medianeira, para intervir no conflito e impedir a guerra. O pedido ele foi atendido, a demanda foi resolvida sem confronto. A partir desse acontecimento, o povo passou a fazer uma romaria todos os anos ao seminário de São José para agradecer o feito e sempre pedir novas graças. Então é um pouquinho da história, né, dessa devoção mariana, que é a devoção a Nossa Senhora Medianeira, né? Medianeira de todas as graças, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, a Mãe de Nosso Senhor, que tem vários e vários nomes de devoções, né? Mas sempre é a mesma, né? Que intercede por nós junto ao Cristo Senhor, né? E media, né, o céu com a humanidade, né? Então, Nossa Senhora Medianeira. A encerrar, fazer uma oração a Nossa Senhora Medianeira. Agradeço-vos, meu Deus, o novo dia que para mim desponta. Pelas mãos de Maria, medianeira de todas as graças, minha Mãe do céu, aceitai as minhas alegrias e dores, minhas esperanças e desenganos, minhas folgas e meu trabalho, em remissão de meus pecados, para a felicidade do meu próximo e pelas almas do purgatório. Fazei, Senhor, que aumente em minha alma o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Faço a intenção de lucrar todas as indulgências aplicadas a meus atos de piedade nesse dia, a fim de que a sinceridade e a bondade do meu coração caracterizem todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras e todas as minhas obras. Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, rogai por nós que recorremos a vós. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 4 a 10 de novembro, né? Do dia 4, segunda-feira, a 10 de novembro, hoje, domingo. Começamos a falar de segunda-feira, 4 de novembro, foi dia de São Carlos Borromeu. Carlos, da ilustre família Borromeu, nasceu em 2 de outubro de 1538, em Arona, na Itália. O menino revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado dessas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e pelo temor a Deus. O ano de 1562 veio a Carlos a graça do sacerdócio. No silêncio da meditação, Carlos lançou planos grandiosos para a reorganização da Igreja Católica. Esses todos se concentraram na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava, com base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era cardeal, e foi eleito Papa, com o nome de Pio IV, para essa necessidade, reclamada por todos os amigos da Igreja. De fato, o concílio se realizou, e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que por essa obediência tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. Quando, em outubro de 1584, como era de costume, retirara-se para fazer os exercícios espirituais.
teve fortes acessos de febre, aos quais não deu importância e dizia: um bom pastor de almas deve saber suportar 3 febres, antes de se meter na cama. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo. Ao receber os santos sacramentos, ele expirou aos 3 de novembro de 1584. São Carlos Borromeu ajudou a formação do Concílio de Trento, que veio combater a Revolução Protestante. Na terça-feira, 5 de novembro, São Guido Maria Conforte. São Guido Maria Conforte nasceu em Ravadese, em Parma, em 30 de março de 1865. No mesmo dia foi batizado. Aos 11 anos, entrou no seminário. Uma doença com manifestações de tipo epilético atrasa sua ordenação sacerdotal. Entretanto, foi nomeado vice-reitor do seminário, demonstrando notáveis dons de educador, mas, sobretudo, orientando os jovens para a santidade, com o testemunho de uma vida vivida à luz da fé. Recuperado a saúde, em 1888, foi então ordenado sacerdote. Muito jovem sacerdote, recebeu o cargo de diretor da pia obra da propagação da fé. Ainda não tem 30 anos, é chamado para ocupar o cargo de vigário-geral. Fundou a Pia Sociedade de São Francisco Xavier para as missões estrangeiras. Não podendo seguir, por motivos de saúde, a vocação missionária a que se sentia chamado, em 1895 fundou a Pia Sociedade de São Francisco para as missões estrangeiras, missionários xaverianos, com o único e exclusivo fim da evangelização dos não cristãos. Em 1899, ele enviou os 2 primeiros missionários à China, seguidos ao longo dos anos por muitos outros. Em 5 de novembro de 1931, ele adormece no Senhor. Seu funeral vê um desfile extraordinário do povo. Dia 6 de novembro, quarta-feira, São Nuno de Santa Maria. Nuno Álvares Pereira nasceu em Portugal em 24 de junho de 1360. Filho do cavaleiro dos hospitalários Álvaro Gonçalves Pereira, recebeu a educação cavalheiresca, típica dos filhos das famílias nobres de seu tempo. Os dotes militares de São Nuno eram, no entanto, acompanhados por uma espiritualidade sincera e profunda. O amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria eram os alicerces da sua vida interior. O estandarte que elegeu como insígnia pessoal traz as imagens do crucificado, de Maria e dos cavaleiros de São Tiago e São Jorge. Construiu ainda às suas próprias custas numerosas igrejas e mosteiros, entre os quais se contam o Carmo de Lisboa e a Igreja de Santa Maria da Vitória. Após a morte de sua esposa no ano de 1387, Nuno recusou um novo casamento, tornando-se um modelo de pureza de vida. Quando finalmente alcançou a paz, distribuiu a maior parte de seus bens entre os seus companheiros, antigos combatentes, e acabou por se desfazer totalmente dos demais em 1423, quando decidiu entrar no convento carmelita por ele fundado, tomando então o nome de Frei Nuno de Santa Maria. São Nuno de Santa Maria morreu aos 71 anos de idade. Era domingo de Páscoa, de 1º de abril de 1431. Após sua morte, passou imediatamente a ser aclamado santo pelo povo. Então foi quarta-feira, São Nuno de Santa Maria. Momento final, então, de nós falarmos agora da agenda da nossa paróquia, os próximos dias aí. Então, a gente teve aí, desde o dia 1º, até ontem, o novenário a Santo Berto, todo dia uma novena diferente. O Padre Rafael veio contando nesses dias todos aí a história do nosso padroeiro, Santo Berto, a maioria das pessoas da comunidade aqui não conhecia, uma história muito bonita, de muita fé e devoção, de conversão, um santo muito venerado na Europa, pouco conhecido aqui nas Américas. Então o Padre Rafael contou tudo isso aí, foi muito bonito esses momentos, a gente teve ali, fez a transmissão de todas as novenas, a Pastoral da Comunicação transmitiu todas as novenas, do jeito que a gente pôde, não com aquela qualidade aí de uma grande emissora de TV, mas com um celular e um fonezinho, a gente conseguiu fazer o trabalho e deixar registrado esse momento tão importante aí para a nossa paróquia. E hoje ainda está continuando, temos a festa de Santo Berto, neste domingo.
Então, teve às 10 horas a Santa Missa, né? Meio-dia o almoço está acontecendo ainda, né? E agora à tarde, 2 da tarde, né? Começa a tarde dançante aí, gratuita, né? Com o musical Andrade. A gente já deixa aí o convite, quem puder, né? Quiser participar das festividades, ainda dá tempo, né? No final do dia a gente vai ter também o sorteio da ação entre amigos, né? Tá lá acontecendo ainda, então até o final do dia hoje. Então, não deixemos de participar quem puder, né? Muito bem, vamos falar da agenda então da paróquia. Vamos falar de terça-feira, dia 12 de novembro, 7h30 da noite, na Igreja Bom Jesus, temos o Terço dos Homens, né? Terça-feira, então, 7h30 da noite, Terço dos Homens. Na quarta-feira, dia 13 de novembro, 7h30 da noite, na Igreja Matriz Santo Berto, temos a missa, né? A missa tradicional já de quarta-feira, com a novena ali, né, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na quinta-feira, 14 de novembro, 19 horas, também já está na agenda aí da paróquia sempre, né? Adoração ao Santíssimo Sacramento na Igreja São Pedro de São Paulo de Dalberg. Dia 15 de novembro é feriado nacional, né? Dia da proclamação da República, né? 15 de novembro, proclamação da República. Então, 19 horas, haverá missa na Igreja Santa Terezinha, do Rio Selim, né? Sexta-feira, 15 de novembro. No sábado, dia 16 de novembro, 5 da tarde, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio. Também sábado, 19 horas, missa na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista e Progresso. Dia 17 de novembro, domingo, às 8 da manhã, missa dominical na Igreja Matriz, né? Missa dominical. Também domingo, 10 da manhã, missa na comunidade Santa Cecília, ali da Barra do Poço, né? Na BR-470, divisa ali entre Apiúna e Ibirama, né? Também domingo, né? Encerrando então o domingo, 19 horas, a missa dominical na Igreja Matriz. Fica aí então o convite, né, para todas essas celebrações que teremos aí nesta semana. Falar do dízimo, né? O dízimo tem 4 dimensões, né? A dimensão religiosa, a dimensão eclesial, a dimensão caritativa e a dimensão missionária, né? Na dimensão religiosa, que é a relação que o dízimo estabelece entre nós, criaturas, e o Criador, Deus Todo-Poderoso. Na dimensão eclesial, significa que o dízimo expressa a nossa pertença à igreja, né? Que nós somos parte dessa igreja. A dimensão caritativa, ela nos lembra que todo cristão é chamado a viver o amor aos irmãos, amor que se expressa em gestos de partilha. E a dimensão missionária, né, que significa que pelo dízimo o católico, né, participa da ação evangelizadora da sua igreja, né? São momentos aí do dízimo, né, muito importante, né? O programa Minutos do Evangelho, 3 anos na rádio comunitária, né, a gente vai estar aí preparando o kit, né, um kit religioso para presentear os ouvintes aqui da rádio, né, os seguidores das redes sociais da nossa paróquia. A gente vai sortear 2 kits no Instagram e 3 kits no Facebook, né? Mais para frente a gente já vai trazer mais detalhes, vai ser agora no mês de dezembro, mais para o final né, antes do Natal ali, a gente vai estar fazendo esse sorteio aqui no programa, né? Trazendo aí o resultado desse sorteio, e a gente vai estar divulgando já aí nas redes sociais, né? Como faz para participar, né? Logo a gente já vai estar fazendo isso, né? Programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite. E aos domingos, sempre ao meio-dia, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Mas o programa Minutos do Evangelho, já há mais de um ano, já está na Rádio Belos Vales, né? Rádio Belos Vales, aqui, né? A gente está às 6 da manhã com o programa Minutos do Evangelho, também de segunda a sexta-feira, né? Não deixe de acompanhar e prestigiar o programa de rádio da nossa paróquia Santo Berto. Encerrar o nosso programa, fazer a oração ao santo do dia de hoje. Doutor nas ciências de Cristo, sábio no conhecimento do Mestre e dos Mestres, sejamos vossos discípulos e nos tornemos grandes conhecedores de Deus, que quanto mais o conhecemos, mais o amemos e adoremos, o exaltemos acima de tudo. Amém. São Leão Magno, rogai por nós, né? São Leão foi um grande papa, né?
Um bom domingo, né, para todo mundo, né, um final de domingo aí. Quem puder, vá na festa de Santo Berto, né? E nos encontramos amanhã novamente, né, nos programas aí das nossas duas rádios aqui da cidade. Né, vamos receber a bênção do Padre Rafael, né, e também ouvir a última música deste domingo. Um abraço a todos e nos encontramos amanhã. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O evangelho deste domingo está em Marcos, capítulo 12, versículo 38 ao 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia nos seus ensinamentos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com roupas largas, de serem saudados nas praças, de ocuparem as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas sob o pretexto de longas orações. Estes serão julgados com maior rigor. Estando Jesus sentado defronte do gozafilácio, observava como o povo deitava ali dinheiro. Muitos ricos deitavam em abundância. Tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que valem 1/4 de um asse. Chamando os seus discípulos, disse-lhes: na verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos os outros que lançaram no gozofilácio, porque todos os outros deitaram do que lhes sobejava. Ela, porém, deitou do seu necessário tudo o que tinha, todo o seu sustento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. A reflexão deste texto do Evangelho de hoje, né, a gente já vai trazer uma pequena mensagem aqui do próprio rodapé da Palavra de Deus, onde Jesus fala aqui, o Evangelho fala, né, São Marcos diz que Jesus estava de frente, né, sentado de frente ao gazofilácio. Gazofilácio, muito bem. Gazofilácio é uma sala onde se guardava o tesouro do templo e era mantido pelas diversas taxas prescritas por Moisés e pelos dons voluntários, como o desta pobre viúva, né? Era a oferta do dízimo, na verdade, né? Do templo, né? E Jesus estava lá. E da onde vem, então, esse texto do Evangelho de São Marcos de hoje, né? Capítulo 12, versículo 38 em diante, né? Vamos fazer, então, a reflexão do Dia a Dia com o Evangelho, a liturgia diária da editora Paulus. Antes deste episódio, Jesus dizia para tomar cuidado com os doutores da lei. Eles devoram as casas das viúvas com a desculpa de fazerem longas orações. Está lá no versículo 40. Para ilustrar seu ensinamento, Jesus mostra o contraste enorme entre o gesto generoso da viúva, que deposita no cofre 2 moedinhas, e o movimento dos ricos, que aí colocam o que estava sobrando para eles, né? A viúva doa sua vida, faz de Deus o valor supremo, ao passo que os outros depositam suas coisas supérfluas, né? O julgamento já está estabelecido. Todos sabem qual é a atitude que mais agrada a Deus. Com essa imagem, Marcos conclui o ministério público de Jesus, deixando para todas as gerações a figura dessa viúva pobre e anônima, lição de amor total a Deus e denúncia contra o apego ao dinheiro e as suas consequências, né? E quantas vezes nós também, né, agimos como esses ricos aqui do Evangelho, né? Passamos e ofertamos à igreja, né, o que é supérfluo, né, aquilo que nos sobra. E se não nos sobra, a gente não oferta, né? Muito bem. Vamos ver agora o que diz o Catecismo da nossa Santa Igreja relacionado a esse texto de hoje, né? Quando Jesus voltar na sua glória,
E o que tem, né, no coração do homem é aquilo que vai ser, que Jesus vai julgar, né, em nós quando ele voltar na sua glória, né? Então a gente vai ligar aqui esse tema da viúva pobre, a volta triunfal de Jesus e o julgamento que ele irá fazer das ações de cada um de nós. Parágrafo 678. Na sequência dos profetas e de João Batista, Jesus anunciou na sua pregação o juízo do último dia. Então será revelado, olha bem, então será revelado o procedimento de cada um e o segredo dos corações. Então será condenada a incredulidade culpável que não teve em conta a graça oferecida por Deus. A atitude tomada para com o próximo revelará a aceitação ou a recusa da graça e do amor divino. No último dia, Jesus dirá: sempre que o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, tanto o bem como o mal, é nós mesmos que daremos a Jesus as provas da nossa absolvição ou condenação. Parágrafo 679. Cristo é Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele, enquanto Redentor do mundo. Ele adquiriu este direito pela sua cruz. Por isso, o Pai entregou ao Filho todo o poder de julgar. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e dar a vida que tem em si. É pela recusa da graça nesta vida que cada qual se julga já a si próprio, recebe segundo as suas obras e pode mesmo condenar-se para a eternidade, recusando o Espírito de amor. As obras, né, as obras que fazemos, né, nos condenará ou nos absolverá. Parágrafo 680. Cristo Senhor reina já pela Igreja, mas ainda não lhe estão submetidas todas as coisas deste mundo. O triunfo do reino de Cristo só será um fato depois de um último assalto das forças do mal, que já está acontecendo, né? 681. No dia do juízo, no fim do mundo, Cristo virá na sua glória para completar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, terão crescido juntos no decurso da história. A gente vê isso, né, bem claramente, agora mesmo está muito bem evidente. Parágrafo 682. Quando vier no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso há de revelar a disposição secreta dos corações e dará a cada um segundo as suas obras e segundo tiver aceite ou recusado a graça de Deus. Então pensemos nisso, vamos refletir como estamos vivendo a nossa vida e não vamos esperar, né, Cristo chegar e dizer o que nós fizemos de bom ou ruim. Vamos nos corrigir já, que dá tempo ainda, né? Mas os tempos estão se aproximando. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Ibirã. Hoje vamos continuar a falar sobre a virtude da justiça. A justiça é uma virtude essencial na doutrina católica, como é ensinado no Catecismo da Igreja, e também tem um papel central na filosofia moral de Santo Tomás de Aquino. Para o Catecismo, a justiça é a virtude que consiste em dar a cada um o que lhe é devido, seja em relação a Deus, aos outros ou a si mesmo. Isso envolve tratar as pessoas com dignidade, respeito e imparcialidade, reconhecendo os direitos e deveres de cada um. Santo Tomás, em sua Suma Teológica, explica que a justiça se divide em diferentes formas, como a justiça comutativa, que regula as trocas justas entre as pessoas, e a justiça distributiva, que lida com a distribuição dos bens e responsabilidades dentro da sociedade. Ambos os aspectos buscam a equidade e o bem-estar comum. Além disso, para Santo Tomás de Aquino, a justiça está intimamente ligada à razão. Ele ensina que a justiça não é simplesmente uma questão de cumprir regras externas,
mas de alinhar a vontade humana à razão, buscando o que é certo em cada situação. O Catecismo também destaca que a verdadeira justiça não é apenas um cumprimento formal das leis, mas deve ser motivada por amor e caridade. Ou seja, a justiça cristã deve ser sempre acompanhada da misericórdia. O cristão é chamado a ser justo não apenas por obrigação, mas também movido pelo amor de Deus e pelo bem do próximo. A caridade, para Santo Tomás, é a virtude mais alta, pois ela complementa a justiça, levando o cristão a agir não apenas da forma correta, mas também generosa e compassiva. Por fim, a justiça divina é modelo perfeito para a justiça humana. Para os católicos, Deus é perfeitamente justo em todas as suas ações, mas sua justiça também está cheia de misericórdia. O Catecismo ensina que ao praticar a justiça, devemos buscar imitar a justiça de Deus, que é sempre reta, mas também cheia de compaixão e perdão. Santo Tomás de Aquino, portanto, explica que viver a justiça cristã significa equilibrar a exigência de fazer o bem com o amor ao próximo, sendo honesto, justo e também pronto para perdoar e agir com bondade. Assim, a verdadeira justiça na fé católica não é apenas uma questão de regras, mas de viver com um coração justo e cheio de amor, refletindo a perfeição divina na convivência com os outros. Espero que você tenha gostado deste nosso assunto e até a próxima. Salve Maria! Para você, jovens de todas as idades, hoje quero refletir sobre um tema que muitas vezes é deixado de lado, mas que é fundamental para a vida cristã: o dízimo. Em um mundo onde somos frequentemente lembrados de nossas responsabilidades financeiras e pessoais, pode ser difícil entender como a prática do dízimo se encaixa no nosso cotidiano. Contudo, o dízimo é muito mais do que uma contribuição financeira. Ele é um sinal de nossa fé, de nosso compromisso com Deus e com a Igreja. O dízimo é biblicamente a prática de separar 10% dos nossos ganhos para a obra de Deus. O Papa Francisco, em uma de suas falas, nos ensina que a generosidade não se mede em termos de quantidade, mas em termos de amor. O dízimo é uma expressão desse amor. São Francisco de Assis, um grande exemplo de generosidade, nos lembra que é dando que se recebe. Ele sabia que quando nos abrimos para a necessidade dos outros, Deus nos abençoa abundantemente. São João Paulo II disse em suas palavras aos jovens que a verdadeira felicidade não está em possuir, mas em dar. O dízimo é um meio de praticarmos a solidariedade. Não podemos nos esquecer de que a Igreja somos todos nós e a nossa contribuição é vital para que ela cumpra sua missão de levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Santa Teresa de Calcutá, que dedicou sua vida ao serviço dos mais pobres, nos ensina que não devemos olhar o que damos, mas o quanto de amor colocamos no que damos. Para ela, o dízimo não se restringia ao aspecto financeiro, mas envolvia também o tempo e o esforço dedicados ao próximo. Muitos de nós jovens podemos sentir que o dízimo é algo distante da nossa realidade, como se fosse um compromisso apenas para os mais velhos,
ou para aqueles que já têm uma vida financeira mais estável. Mas o Papa Bento XVI nos lembrou que todos somos chamados a participar ativamente na missão da Igreja. Além disso, o dízimo é uma excelente oportunidade para os jovens colocarem em prática o Evangelho de Cristo. Ao contribuir, podemos demonstrar nossa fé em ação e, ao mesmo tempo, sentir a alegria de participar ativamente na construção de um mundo mais justo e fraterno. Ao jovem é chamado não apenas a ser receptor das bênçãos de Deus, mas também ser um agente ativo na missão de Jesus. Santo Agostinho dizia que onde os teus tesouros estão, aí estará o teu coração. O dízimo nos ajuda a colocar Deus no centro de nossa vida. Ao separar uma parte do que recebemos, lembramos que tudo o que temos vem de Deus e que Ele é a nossa verdadeira riqueza. Quando praticamos o dízimo, estamos dizendo ao Senhor que mais do que as coisas materiais, Ele é o mais importante para nós. Também devemos contribuir com nosso tempo, nosso trabalho e nossas habilidades. O Papa Francisco tem repetido em várias ocasiões que a Igreja precisa de testemunhas vivas. Isso significa que, como jovem, devemos também contribuir com nossa presença, nosso envolvimento e nossa dedicação à Igreja, participando da liturgia, dos grupos de oração, dos grupos de canto. Ao dar o nosso tempo e o nosso esforço, estamos vivendo o verdadeiro espírito de fraternidade que Cristo nos ensinou. Como jovens, temos o desafio de viver nossa fé de forma profunda e autêntica. O dízimo, mais do que um gesto material, é um caminho de santidade. Ao dar, estamos nos tornando mais parecidos com Cristo, que se entregou por nós e nos ensina a viver para os outros. Portanto, convido cada um de vocês, jovens, a refletir sobre o dízimo e como ele pode ser uma oportunidade para amadurecer na fé e colaborar ativamente na missão da Igreja. Não se trata apenas de dar dinheiro, mas de dar o melhor de nós mesmos para que o reino de Deus se espalhe no mundo. Que, inspirados pelos santos e santas e pela sabedoria dos papas, possamos viver a generosidade como um verdadeiro ato de amor e fé. Que, através do dízimo, possamos crescer como discípulos de Cristo e contribuir para que a Igreja continue sendo luz e sal para o mundo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Humberto, mas eu venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Pois muito bem, entramos no 4º artigo, Passus sob Pôncio Pilatus, crucifixus, mortus et sepultus. Ou seja, passou sobre Pôncio Pilatus, foi crucificado, morto e sepultado. Bom, este é o evento mais importante da nossa igreja, né? A paixão de Cristo. Ele é relatado na Páscoa, de fato é a solenidade que a gente mais aguarda, a sua morte e sua ressurreição. E vale lembrar de outros episódios que Adão, o primeiro homem, ofendeu a Deus infinitamente, o pecado original. Pois bem, só algo infinito, só
um evento de valor infinito, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, para sanar esta ofensa a Deus. Portanto, como havíamos visto, a gente era refém de Satanás, estávamos sob o jugo de Satanás, e Jesus Cristo, nosso Senhor, pagou o nosso resgate. Ora, e esse resgate foi pago com seu sacrifício, o sacrifício da sua morte, as dores, o flagelo, as torturas, os escárnios, né? Tudo isso ele passou por nós na sua paixão, a paixão de Cristo. O termo em latim, passio, passus, né, refere-se à paixão, porque de fato, paixão refere-se a algo que padeceu, uma doença. As nossas paixões são de fato doenças na nossa alma, né? Nossas tendências ao pecado, nossos vícios, tudo isso são paixões que nos dominam, nos levam a pecar, e esses vícios nos levam à escravidão, e justamente o pecado é a escravidão de Satanás. O nosso corpo, pela nossa natureza decaída, sempre procura o prazer, e a paixão tem esse caráter de prazer, né? No entanto, a paixão de Cristo, como Cristo não tem o pecado, ela é única e exclusivamente com o fim de pagar o nosso resgate. Éramos reféns de Satanás, e ele nos pagou, nos comprou com a sua paixão, com o seu padecimento, né? Por isso padeceu sobre Pôncio Pilatos. Portanto, não pense você que, apesar de Nosso Senhor ter duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, obviamente o corpo que morreu é a natureza divina, no entanto, natureza humana, mas a natureza divina e a sua alma, pois, como falamos, Cristo recebeu uma alma, também sofreu as suas paixões. A sua natureza divina também sofreu as suas paixões, justamente para o sacrifício ser pleno e infinito, digno de Nosso Senhor, digno de Deus, pois se Adão ofendeu infinitamente a Deus, teria que haver algo que compensasse infinitamente essa ofensa, e foi justamente o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Santo Afonso do Ligório, para crescermos na fé, temos que meditar sobre a paixão de Cristo, meditar o que Ele passou. O que isso representa de fato para nós, esse sacrifício de Nosso Senhor, essa morte dele? Pois Ele é o Cordeiro imolado, Ele se deixou toskir, como diz, né, como o profeta Isaías refere-se a prever esse acontecimento nas suas profecias, né? Então devemos refletir sobre a paixão de Cristo, meditar, né? Ele, além de nos comprar de Satanás, ele também é o nosso guia, como já havíamos falado, por isso que ele é o nosso Senhor, nosso guia na caminhada, né, na peregrinação da terra. E esse padecimento da cruz é justamente a melhor forma de nos mortificarmos e nos desapegarmos. Ele fez isso para mostrar para a gente que a gente precisa nessa terra se desapegar das coisas materiais e sofrer as ofensas e os escárnios para nosso Senhor Jesus Cristo, para assim salvarmos as nossas almas. Portanto, vamos refletir cada vez mais sobre a paixão de Cristo e crescermos com a nossa fé. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Pacem Domini Omnibus, a paz de Cristo para todos. Amém. Meus queridos, nesse lindo domingo, dia do Senhor, eu, Padre Rafael, venho te oferecer a bênção de Deus no nosso programa Minutos do Evangelho, preparado com todo carinho pela pastoral da comunicação da nossa paróquia, a PASCOM.
E venho desejar através desse momento a você todas as alegrias, bênçãos e graças pela intercessão de Santo Huberto, padroeiro de Ibirama e de todos os padroeiros de nossas comunidades. Que Deus derrame assim infinitas bênçãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho e as tuas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você. Na quinta-feira, 7 de novembro, dia de São Willibrordo. Ele nasceu em Nortúmbria, na Alemanha, em 658. Pertencente a uma família cristã, foi enviado pelo pai como oblato aos 5 anos para o mosteiro de York, na Inglaterra. Crescido, decidiu dedicar-se ao estado monástico. Ingressou para a Irlanda para aperfeiçoar sua cultura teológica sob guia do abade Egberto. Após 9 anos de estudos, foi ordenado sacerdote. No ano de 690, foi enviado como missionário, acompanhado de 11 companheiros para a Frísia, para a evangelização de bárbaros que viviam na Holanda. Escolhido pelo rei Franco Pipino, foi-lhe confiado como campo de apostolado a região ao leste, onde viviam povos hostis ao evangelho e estavam em frequente revolta. Descrito por muitos biógrafos como pequena estatura, São Willibrordo foi um homem grandioso em suas ações, sobretudo um grande organizador, com destacado senso de comando, que lhe permitiu graças também à formação de muitos bispos. Cansado pelas fadigas apostólicas e debilitado pela idade, afastou-se no mosteiro de Echternach, onde faleceu no dia 7 de novembro do ano de 739. Na sexta-feira, 8 de novembro, dia de São Deodato I, pontífice. São Deodato I foi, por 40 anos, padre em Roma, antes de suceder ao Papa Bonifácio IV, a 19 de outubro de 615. Seu nome significa dado por Deus. Em Roma, o Papa não era somente o bispo e o pai espiritual, mas também o guia civil, o juiz, o supremo magistrado. A garantia da ordem era com o Papa. Com a morte de cada pontífice, os romanos se sentiam privados de proteção, expostos às invasões dos bárbaros nórdicos ou às reivindicações do Império do Oriente. A teoria dos dois únicos, o Papa e o Imperador, que deviam governar unidos, não encontrava grandes adesões em Constantinopla. Foi inserido no martirológio romano um episódio que revalidaria a fama de santidade que circundava este pontífice, que guiou os cristãos em épocas tão difíceis. Aconteceu durante uma das suas frequentes visitas aos doentes, aos mais abandonados, os que eram atingidos pela lepra. São Deodato teria curado um desses infelizes após amavelmente o abraçar e beijar. E São Deodato, o grande Papa, morreu em novembro do ano de 618. 9 de novembro, sábado, dedicação da Basílica de Latrão, a mãe de todas as igrejas. Sob o pontificado de Bento XIII, em 1724, houve a criação da festa que hoje lembramos. Desde então, ela foi estendida a toda a cristandade. Bento reconsagrou a Basílica depois dela ser várias vezes destruída e reconstruída, tendo a sua última atualização nesta data. Na Igreja Latina, essa data é sinal de amor e unidade ao Papa. O dia é dedicado para rezar pelo Papa e fazer memória de sua importância religiosa particular e mundial. E ainda dia de louvor e agradecimento pelo local físico, a igreja, a capela ou matriz, na qual cada um frequenta como patrimônio e fonte de união eclesial. Quando o imperador Constantino deu plena liberdade aos cristãos no ano de 313, esses não pouparam esforços para construir templos ao Senhor. Por isso, muitas igrejas foram construídas naquela época. O próprio imperador doou ao Papa Melquíades a antiga propriedade da família Lateranense. Ali se construiu a Basílica, o Batistério e a Patriarquia, ou seja, a residência do bispo de Roma, onde os papas habitaram até o período de Avião. Bento XVI expressou essa data da seguinte forma: queridos amigos, a festa de hoje celebra um mistério sempre atual, isto é, Deus quer edificar no mundo um templo espiritual, uma comunidade que o adore em espírito e verdade. Mas esta celebração recorda também a importância dos edifícios materiais, nos quais as comunidades reúnem para celebrar o louvor de Deus. Cada comunidade tem, portanto, o dever de conservar com cuidado os
próprios edifícios sagrados, que constituem um precioso patrimônio religioso e histórico. É importante conservação dos prédios de culto. 10 de novembro, domingo, dia de São Leão Magno, o 45º Papa da Igreja Católica. São Leão Magno é natural da Toscana. Tornou-se diácono da Igreja de Roma por volta do ano de 430. 10 anos depois, Leão foi enviado pela imperatriz Plácida para pacificar a Gália, disputada pelo general Aécio e o prefeito pretoriano Albino, que era romano, né? Após alguns meses, faleceu o Papa Sisto III. Leão, seu conselheiro, foi o sucessor. Sua consagração como pontífice, o 45º da história, ocorreu em 29 de setembro do ano de 440. No ano de 452, a península italiana tremia diante dos hunos, liderados por Átila. Grande parte do norte já havia caído nas garras do invasor. Leão Magno, eleito Papa 12 anos antes, enviou uma delegação de Roma para se encontrar com Átila, o qual dissuadiu a continuar a guerra de invasão. Tem uma lenda, retomada depois por Rafael nos afrescos das salas do Vaticano. Narra que o líder dos hunos se retirou após ter visto aparecer atrás de Leão os apóstolos, Pedro e Paulo, armados de espadas. A tradição conta isso. A morte de Leão Magno ocorreu em 10 de novembro de 461. Segundo alguns historiadores, ele foi também o primeiro Papa a ser sepultado na Basílica Vaticana. Suas relíquias, ainda hoje, são conservadas na capela de Nossa Senhora do Pilar, na Basílica de São Pedro. Então, o quadro Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana traz os textos do site católico cançãonova.com. Aqui a gente só resume, na verdade. Quem quiser e tiver interesse, pesquise aí a vida dos santos. Vocês vão se surpreender. Para encerrar o quadro, vamos ouvir o salmo da liturgia deste domingo, Salmo 145. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Continuem conosco.